O desaparecimento da espécie humana começou com um sinal. Esse sinal foi captado pela primeira vez em 14 de junho de 2029 pelo telescópio FAST, no sudoeste da China, também conhecido como Olho do Céu. Era o maior radiotelescópio de prato único do planeta Terra, e eles o construíram para buscar pulsares no espaço profundo. Os núcleos colapsados de estrelas mortas girando centenas de vezes por segundo, varrendo feixes de radiação pela galáxia como faróis cósmicos. O sinal que eles captaram pulsava em um ritmo perfeito a cada 1,37 segundos. As cientistas sabiam que o sinal vinha de muito longe e todos os indícios apontavam para ele ser um pulsar. Então registraram o sinal e seguiram em frente. Demorou um tempo até que o sinal fosse captado novamente, desta vez no Alien Telescope Array, na Califórnia. Um campo inteiro dedicado à busca por inteligência extraterrestre. Quando os cientistas analisaram mais de perto, perceberam que era algo fora do comum. Parecia estar seguindo um padrão que não parecia ser natural. Fizeram vários testes para saber as chances disso ocorrer por acaso. E a resposta foi 1 em 10 trilhões. Os humanos receberam o primeiro contato. As mentes mais brilhantes da Terra e os computadores mais potentes começaram a decifrar o código. Ao longo de meses, a cada novo ciclo, os humanos aprendiam mais sobre os mensageiros misteriosos e por que eles fizeram contato. Os mensageiros queriam que os humanos construíssem algo. Muitos achavam que o sinal era um presente. Instruções que curariam uma doença, dariam a eles um projeto para energia limpa, ou talvez até a capacidade de viajar pelas estrelas. Não está claro o quanto os mensageiros sabiam sobre a humanidade, mas eles devem ter sabido que a curiosidade humana os levaria a construir qualquer coisa que as instruções mandassem. Com o tempo, ficou claro que eles construíam uma máquina. Uma máquina que aproveitaria muita energia. Cientistas, militares e governos de todo o mundo começaram a trabalhar na construção dela. As pessoas protestaram, se revoltaram nas ruas, preocupadas com aqueles no poder construindo algo às cegas, sem saber seu verdadeiro propósito. Os que estavam no poder achavam que precisavam agir assim, pois, se não fizessem, outros fariam. A mesma lógica que levou a espécie deles a construir armas nucleares, explorar o espaço e criar inteligência artificial. Todos seguiram em frente com medo do que aconteceria com eles se outra pessoa a construísse primeiro. Quando a máquina ficou pronta, ficou claro que era um dispositivo de energia. Algo que poderia extrair uma imensa energia das flutuações do vácuo quântico. Algo que solucionaria as mudanças climáticas e a crise global de energia simultaneamente. Algo que salvaria o planeta deles. Quando foi ligado pela primeira vez, houve um zumbido, depois um clarão de luz. E em um único instante, todo ser humano na Terra desapareceu de repente. E eles nunca mais voltaram. É inegável que os humanos tiveram um impacto maior em nosso planeta do que qualquer outra espécie que já o chamou de lar, e em um período surpreendentemente curto de tempo, nós remodelamos profundamente a Terra e alteramos mais de 75% de sua superfície terrestre. Esse impacto é tão intenso que os cientistas argumentam que entramos em uma nova época geológica na história da Terra, onde a atividade humana se tornou a influência dominante no clima, nos ecossistemas e na geologia do nosso planeta. Mas o que eu queria saber enquanto fazia este vídeo é quanto disso é permanente. Se todo ser humano desaparecesse da face da Terra agora, como aconteceu na minha pequena história inspirada em armas, um estalar de dedos do Thanos, mas com 100% da população, quanto tempo levaria para as nossas luzes se apagarem, para a natureza retomar nossas cidades, para a Terra apagar todo e qualquer vestígio de nós? Daqui a milhões ou bilhões de anos, restaria alguma evidência de nós para alguma
futura civilização avançada encontrar? Eu até conversei com um professor de biologia de Oxford para saber se existe algum animal vivo atualmente que um dia poderia se tornar a próxima espécie dominante da Terra, e a resposta dele pode realmente te surpreender. Mas eu adoraria a ideia de que eles evoluíssem novamente, ou que algo parecido com eles evoluísse de novo, e que usassem suas trombas habilidosas para resolver problemas. Vamos analisar todas essas questões neste vídeo, mas antes disso, vamos passar pelo que aconteceria com o nosso planeta se todos os humanos desaparecessem de repente. E sim, eu contratei outro dublador porque o som da minha própria voz me irrita às vezes. Então vamos assistir juntos. Dentro da primeira hora, as redes elétricas começam a falhar à medida que o combustível acaba e os sistemas de segurança desligam os geradores. Sem operadores, as usinas de carvão e gás natural desligam automaticamente. Turbinas eólicas e painéis solares continuariam produzindo eletricidade por um breve período, mas sem ninguém gerenciando a rede, o sistema começaria a se desestabilizar. Sexta hora. Leva apenas algumas horas para que as luzes da cidade comecem a se apagar. Pela primeira vez em mais de um século, grandes cidades estão totalmente silenciosas. 24ª hora. Reatores nucleares começam a entrar automaticamente em modo de segurança. 24 horas sem humanos consumindo a energia gerada pela usina. Sistemas mecânicos entram em ação automaticamente para interromper as reações nucleares, mas o urânio continua liberando partículas energéticas à medida que decai. Hora 36. Menos de 2 dias após o desaparecimento dos humanos, os túneis do metrô da cidade de Nova York começariam a ficar inundados. E no terceiro dia, o Big Ben tocaria pela última vez, já que precisa receber corda manualmente a cada 72 horas. Ao fim da primeira semana, animais de estimação e gado começariam a morrer. Os cães que conseguem escapar de suas casas começam a vasculhar por comida, enquanto animais de fazenda domesticados como ovelhas, porcos e gado sofrem uma rápida mortandade. Devido à falta de eletricidade em todo o mundo, as medidas de segurança nas 440 usinas nucleares do planeta começam a falhar, provocando uma cadeia de explosões e liberando contaminação radioativa em todos os continentes. Centenas de eventos como Fukushima ocorrendo simultaneamente. Ao final do primeiro mês, fábricas químicas e refinarias começam a falhar, vazando, pegando fogo ou explodindo. Áreas próximas a indústrias apresentam significativa contaminação tóxica. E a curto prazo, o meio ambiente piora em muitos lugares antes de melhorar. Ao final do primeiro ano sem humanos, plantas pioneiras começam a colonizar as cidades. Sementes que estavam esperando em rachaduras e no asfalto começam a germinar sem concorrência. O musgo se espalha pelas estradas e a natureza começa a retomar o mundo. Las Vegas é a última cidade do mundo a finalmente ficar às escuras, depois de permanecer acesa por um ano inteiro sem humanos graças à represa Hoover. Os primeiros satélites em órbita baixa da Terra começam gradualmente a decair e perder altitude antes de queimarem na atmosfera do planeta. Ao final da primeira década sem humanos, a transformação já não é mais sutil. 10 invernos seguidos de canos estourados, soerguimento do solo causado pelo gelo e danos causados pela água, sem qualquer controle, destruíram os prédios de dentro para fora. As próprias ruas se romperam, despedaçadas por raízes de árvores que passaram uma década forçando passagem por cada rachadura aberta pelo gelo e pela água. A maioria das estruturas de madeira no mundo desabou por apodrecimento e cupins. 50 anos após o desaparecimento dos humanos, a camada de ozônio estaria totalmente recuperada de qualquer dano deixado pelos humanos. Pontes pelo mundo já terão começado a desabar. Os recifes de coral do mundo começam a se recuperar, mas levará séculos para serem totalmente restaurados. E mesmo que os humanos tenham desaparecido há 5 décadas, o mundo ainda estará aquecendo devido às mudanças climáticas causadas pelos humanos. 300 anos após o desaparecimento dos humanos, a população de animais selvagens na Terra explodiu. A crise nuclear causada pelos derretimentos do núcleo no primeiro ano diminuiu significativamente, e quase todos os prédios modernos foram completamente destruídos. Após um milênio, quase toda a estrutura acima do solo desapareceu. As cidades se tornam indistinguíveis de florestas e pradarias. E o que resta das estruturas de aço são escombros manchados de ferrugem, cada vez mais enterrados sob o solo e a vegetação.
as florestas voltaram em escala continental. Antigos bairros residenciais sumiram e deram lugar a árvores. As estruturas que ainda permaneceriam de pé seriam coisas como as pirâmides de Gizé, o Coliseu, Stonehenge e a Grande Muralha da China. 10.000 anos após o desaparecimento dos humanos, a concentração de CO2 na atmosfera da Terra finalmente terá retornado aos níveis pré-industriais. Quando chegarmos a 1 milhão de anos, quase tudo físico terá desaparecido, exceto talvez o Monte Rushmore e as pegadas e equipamentos deixados para trás pelas nossas missões à Lua. Haverá anomalias de isótopos radioativos provenientes de testes nucleares e de reatores, embutidas nas camadas de rocha ao redor do mundo. Haverá uma fina camada no registro geológico mostrando um período de tempo durante o qual houve concentrações elevadas de carbono, nitrogênio, polímeros sintéticos e metais pesados incorporados ao registro das rochas, avisando às futuras espécies inteligentes que, há milhões de anos, outra espécie esteve aqui. Muito obrigado ao John por narrar essa parte do vídeo. Eu até tentei fazer isso sozinho, mas ficou muito ruim, e um sotaque britânico faz tudo soar melhor. Mas o que realmente me fascinou foi, nessa situação, o que vem depois. A Terra estava aqui muito antes dos humanos e com certeza estará aqui muito depois de nós. Os dinossauros dominaram este planeta por 165 milhões de anos, e os humanos estão aqui há apenas cerca de 300.000 anos. Os mamíferos já existiam durante a era dos dinossauros, mas foi a extinção deles que permitiu o surgimento da nossa espécie. Certamente, com os humanos fora de cena, outra espécie poderia assumir o controle. E para obter as respostas que eu procurava, conversei com um professor de biologia de Oxford e autor de Uma Breve História de Tudo, do Big Bang até Você, Tim Coulson. E a primeira coisa que eu queria saber era se devemos assumir que outra espécie de primata assumiria o controle. É claro que é possível que uma espécie de primata possa vir a conquistar o mundo e ocupar o nosso lugar, mas na verdade é bastante difícil prever qual espécie assumiria o nosso papel se nós desaparecêssemos. Imagine contar a um T-Rex que aquele pequeno animal parecido com um musaranho aos seus pés evoluiria em 66 milhões de anos até se tornar a nossa espécie, o predador mais assustador que já existiu. Provavelmente ele perguntaria o que você estava fumando. Sinceramente, não acredito que os primatas dominarão o mundo. E foi isso que realmente me pegou. Existem centenas de espécies vivas de primatas reconhecidas atualmente e milhares que existiram ao longo da história da Terra. Por que só uma conseguiu ir ao espaço, conectar oceanos e construir cidades? O que foi especificamente nos humanos que nos permitiu fazer mais em poucos milhares de anos do que os dinossauros fizeram em milhões? Então, a linguagem é absolutamente fundamental. E ela é fundamental porque nos permite transmitir ideias e informações de geração em geração e preservar o conhecimento. Então, nós podemos adquirir conhecimento e podemos transmiti-lo. Isso é fundamental. Mas nossos dedos habilidosos também são essenciais. O fato de podermos pegar coisas, manipular objetos, isso nos permite criar ferramentas. O Tiranossauro Rex, com braços e mãos pequenas e cérebro pequeno, era provavelmente tão inteligente quanto um cachorro. Ele nunca poderia ter formado uma civilização, mesmo que tivesse linguagem, porque simplesmente não tinha a capacidade de produzir ferramentas. Agora, é importante lembrar que não existem espécies vivas atualmente que tenham todas as qualidades necessárias para assumir o lugar da humanidade. E a próxima espécie dominante da Terra pode nem existir ainda. Além disso, não fazemos ideia de como seria uma civilização não humana. Então, a gente realmente precisa usar a imaginação, mas é exatamente por isso que eu queria saber quais espécies Tim acha que poderiam ter uma chance. Eu acho que vai ser a vez dos invertebrados, e acredito que vai ser um animal sem coluna vertebral, e acho que vão ser os polvos, mas precisariam evoluir novas características para ter sucesso. Então, eu imagino que seria uma espécie de polvo que vive em mares relativamente rasos e águas costeiras onde há muitas marés indo e voltando. Assim, eles teriam a energia da maré, da água indo e voltando para aproveitar.
Também acho que eles provavelmente precisariam viver um pouco mais, porque a maioria dos polvos só se reproduz uma vez e depois morre. Então, isso torna bastante difícil para eles passarem informações para seus filhotes. Eles teriam que evoluir para viver mais e ter muitos filhotes em vários anos. Se você já acompanha meu canal ou frequenta o lado científico da internet, talvez lembre da história de que os polvos seriam os próximos construtores de civilizações. E isso, na verdade, vem de outra entrevista com Tim, e eu fiquei curioso porque, como alguém que provavelmente passa mais tempo na internet do que deveria, queria saber se os comentários dele tinham algo a ver com toda aquela conspiração da internet sobre como os polvos seriam, na verdade, alienígenas, e se ele tinha algo a dizer sobre esses rumores. Bem, Então eu acho que as características que as pessoas acham interessantes nos polvos são o fato de que eles podem mudar de forma, podem mudar a cor da pele, ou pelo menos algumas espécies conseguem. Eles podem mudar a textura da pele para se misturar com o ambiente. Eles conseguem passar por buracos pequenos, porque a única parte dura que eles têm é a região da boca. Então eu acho que isso faz com que eles pareçam um pouco alienígenas. Mas nós sabemos que eles não são, porque se olharmos para os genes deles, todos os animais na Terra têm genes, ou plantas têm genes, ou bactérias têm genes. E se olharmos para eles, podemos ver que usam os mesmos blocos de construção da vida que nós usamos e que tudo o que é vivo usa. Podemos encaixá-los na árvore da vida comparando seus genes com os nossos, os de E. coli, árvores e outros. Estamos confiantes de que eles evoluíram na Terra e não surgiram misteriosamente do espaço. embora não seja possível prever qual será a próxima espécie dominante muito depois que os humanos desaparecerem, agradeci a chance de conversar com Tim e deixar minha imaginação voar. Se quiser conhecer mais do Tim, deixei o link do livro dele abaixo. O título é The Science of Why We Exist na América do Norte e A Little History of Everything no Reino Unido. Confira. Se quiser conhecer mais do meu trabalho, é só clicar no botão de inscrever-se e eu estarei de volta com outro vídeo em apenas algumas semanas. Até breve.